Olá a todas vocês que estão aí desse lado, boa tarde, espero que tenham passado uma boa semana e aqui estamos nós mais uma vez para podermos continuar, não é, o nosso programa Conversa entre Mulheres, e eu hoje trago algo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês, que é sobre fé, amém? Fé do tipo de Deus. Assim, afinal, todas nós temos fé, não é verdade? Todas nós queremos em alguma coisa e todas nós podemos dizer que temos fé. Mas a fé ela é mais do que um sentimento, não é? Ou um pensamento positivo. O que é que muitas vezes acontece? O que é que muitas vezes nós ouvimos falar? Se tiveres pensamento positivo, se pensares positivo, tudo vai dar certo. Será que é bem assim? Será? Na verdade, a fé é uma palavrinha tão pequenina, não é? Que muitas vezes tem tanto impacto na vida das pessoas, não é verdade? Uma palavrinha só com 2 letras, fé. Mas que muitas vezes, quando nós conversamos com alguém e nós perguntamos, você tem fé? A pessoa diz logo, sim, eu tenho fé, não é verdade? Mas eu quero compartilhar com vocês a fé do tipo de Deus nesta tarde, ok? Então nós vamos ver o que é que a Bíblia nos fala sobre fé. Eu quero compartilhar com vocês um versículo que está em Hebreus 11:1 e que diz assim, vou ler aqui na Bíblia, e diz assim, ora a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Então, se a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, não é? Mas que nós temos certeza que elas existem, então essa certeza, ela não nos deixa margem de dúvida, não é? Não nos pode deixar margem de dúvida quando nós temos essa certeza, não é? Quando nós temos essa convicção que a fé é uma certeza daquilo que a gente quer alcançar, não é? Este tipo de fé, ela crê nas realidades espirituais, ok? Ela crê nas realidades espirituais. Por isso é fé, não é? É fé nós crermos naquilo que nós não vemos como se já existisse, não é? Esta fé, segundo a Bíblia, é a que agrada o coração de Deus e que nos ajuda a triunfar nas piores situações, não é? Nós estamos a atravessar neste momento fases complicadas, uma fase difícil, não é? Com toda esta situação que nós temos vivido de há um ano para cá, e muitas vezes nós colocamos assim algumas perguntas, algumas reticências. Porquê que isto acontece? Porquê que Deus permite que isto aconteça, não é? Mas na verdade, se tu colocares a tua fé em ação, não é? Que é como nós acabamos de ver, que a fé é a certeza das coisas que nós ainda não alcançamos, como se elas já existissem. Se nós colocarmos isso em nosso coração, que esta é a fé segundo a Bíblia, que agrada a Deus e que nos ajuda a triunfar nas situações menos boas, não é? Nas dificuldades que muitas vezes nós atravessamos, tu vais ver que esta fé te leva a buscar a solução em Deus, não é? Esta fé te leva a crer na bondade de Deus, crer que Deus é bom. Esta fé nos leva a ter a confiança na palavra de Deus, ok? Nos leva a viver segundo as promessas de Deus, ou seja, segundo o que a Bíblia fala sobre nós. Tu podes crer que a Bíblia, ela tem promessas diárias para ti, amém? Esta fé, ela nos leva a procurar estas promessas que Deus tem para cada uma de nós e nos dão a esperança, que é o que muitas vezes as pessoas não têm, não é? É esperança. Não têm esperança
do bom de Deus, não têm esperança no dia de amanhã, não é? Muitas vezes as pessoas se abatem com as dificuldades e a esperança delas vai por aí abaixo. Mas Deus diz na sua palavra para tu não te preocupares com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã o Senhor cuida dele, amém? Então, basta ter fé. Só que esta fé, ela tem que ser do tipo de Deus, ok? Não pode ser uma fé qualquer. Não, eu creio. Não, eu tenho que crer em Deus, ok? Eu tenho que crer no que é que Deus diz para mim. Amém? O que é que Deus diz para mim sobre esta situação que eu estou a atravessar neste momento? Não é? Mas tu só consegues alimentar esta fé se tu te alimentares da palavra, ok? No Novo Testamento a palavra fé ela aparece 250 vezes. Uau! Quantas vezes aparece a palavra fé no Novo Testamento, não é? E esta ideia central de fé aqui no Novo Testamento é de crença, não é? É de crer, não é? Crer na palavra de Deus, é de convicção, amém? E confiança total em Jesus Cristo, ok? Temos que ter confiança total em Jesus Cristo, pois Jesus, Ele se doou naquela cruz, por mim e por ti. Então, esta fé tem que estar apoiada em Jesus Cristo. Em João 5,14 diz assim, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se Ele nos ouve, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Então, temos que ter confiança, amém? Temos que ter confiança neste Deus, temos que ter confiança em Jesus Cristo, porque com esta confiança nós vamos alcançar as petições que nós lhe fizermos. Se tu neste momento estás a atravessar por alguma dificuldade, seja ela qual for, coloca a tua confiança em Deus e tu vais ver como tu vais alcançar, não é? Como diz em João 5,14, vais alcançar a vitória da tua petição. Amém? Crê somente. Isto é maravilhoso, amados, quando nós temos esta confiança em Deus, quando nós depositamos esta confiança na palavra de Deus, em todas as coisas nós somos mais que vitoriosas. Amém? Sabes, eu vejo assim que a fé, ela é como um músculo, não é? Nosso corpo físico tem músculos, não é? E esses músculos, quanto mais são exercitados, não é? Mais eles sobressaem, não é? Se nós formos para um ginásio e nós formos exercitar diariamente o nosso físico, os nossos músculos eles vão sobressair, não é verdade? A nossa fé é igual. A nossa fé funciona assim também, não é? Por isso nós, quando passamos por alguma situação de dificuldade, nós podemos exercitar a nossa fé nas promessas que Deus tem para nós. Amém? Deus tem promessas para nós, através da sua palavra. Amém? Nós podemos exercitar a nossa fé, não é? Através da palavra de Deus, ok? Porque através da palavra de Deus nós vamos exercitar o nosso músculo da fé, ok? Assim como nós temos músculos no nosso físico, a nossa fé ela é um músculo que precisa ser exercitada diariamente, ok? Agora, como é que nós vamos desenvolver essa fé? Como é que nós vamos desenvolver essa perseverança, essa esperança em Deus? Nós lemos lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 2, Tiago chama às provações, porque as provações vêm para nós exercitarmos a nossa fé. Ele chama essas provações a prova da nossa fé. Amém? E é verdade, porque as provações elas vêm sobre nós. Muitas vezes essas provações vêm sobre a nossa vida a fim de que Deus teste a sinceridade da nossa fé. Porque é muito fácil nós dizermos que temos fé. Eu tenho fé. Mas será que tu verdadeiramente tens fé quando se apresenta uma dificuldade, quando se apresenta uma tempestade na tua vida? Será que tu tens essa fé? Será que tu tens exercitado diariamente essa fé? Será? Quando a minha fé é provada, eu creio em Deus. Porque se eu creio em Deus, eu sei que eu vou alcançar a vitória nessas circunstâncias que eu estou a viver. Se eu tenho fé em Deus,
se eu tenho exercitado a minha fé na sua palavra, naquilo que Deus tem para mim, eu sei que eu vou ultrapassar essas circunstâncias, essas dificuldades que se apresentam, porque elas não são maiores do que o teu Deus. Essas circunstâncias não são maiores do que o teu Deus e elas não vão impedir que tu continues na caminhada. Essas circunstâncias, quando nós temos fé, quando nós depositamos verdadeiramente a nossa confiança em Deus, essas circunstâncias que se apresentam, essas dificuldades, essas tempestades, chama-lhe o que tu quiseres, não é? Estás a passar uma dificuldade financeira, estás a passar uma dificuldade no teu casamento, estás a passar uma dificuldade na tua família, coloca a tua fé em Deus. Coloca a tua fé em Deus, crê que Deus é maior que essas circunstâncias que se apresentam na tua vida, porque elas não são maiores que o teu Deus e elas não vão impedir o teu caminhar, elas não vão impedir que tu alcances a tua vitória. Somente pela fé tu podes entender as coisas de Deus. Amém? Agora, como é que eu desenvolvo a minha fé? Lá está, nossa fé tem que ser desenvolvida como um músculo, não é? Como nós desenvolvemos os nossos músculos físicos quando vamos a um ginásio, a nossa fé ela tem que ser desenvolvida, ok? E a fé ela se desenvolve ouvindo a palavra de Deus. Em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, pela palavra de Deus, eu vou conhecer melhor o meu Deus. Eu vou conhecer melhor as suas promessas para mim, não é? Assim como eu, ao exercitar o meu físico no ginásio, eu fico mais robusta, não é? Para poder fazer uma corrida, para poder ultrapassar um obstáculo, não é? Assim é a nossa fé. Quando ela é exercitada, quando este músculo da fé é exercitado na nossa vida diária, na nossa vida espiritual, nós conseguimos alcançar as vitórias com a nossa fé. Amém? Então, eu vou saber que as promessas que Deus tem para a minha vida, elas são alcançadas através da minha fé. Não é através de um pensamento positivo, não é? Não é através de eu vou pensar muito positivamente e eu vou alcançar. Não, não é assim que funciona, amada. Não é assim que funciona. Funciona através da tua fé colocada em Jesus Cristo. Amém? É importante saberes que a fé é um dom de Deus, ok? A fé é um dom de Deus, como está lá escrito em Efésios 2:8, nos fala assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, ok? Então isto é um dom de Deus colocado em nós, não é? Para nós conseguirmos ultrapassar as dificuldades e não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então logo o dom que nos leva a crer em Jesus Cristo ou a sermos salvos é a fé. Amém? É um presente de Deus, ok? A fé é um presente de Deus para nós. Crê que tu tens este presente, Deus te presenteou com este dom, que é a fé. Agora tens de desenvolver, não é? É assim, todos nós fomos presenteados com músculos, não é? Mas só aqueles que exercitam diariamente ou pronto, não é? Um dia após outro, que exercitam os seus músculos no ginásio, ou seja como for, é que os seus músculos começam a sobressair, não é? Assim é a nossa fé. Quanto mais tu exercitares a tua fé, mais esse músculo vai alcançar as promessas que Deus tem para ti. Amém, amada? Portanto, a fé é um motivo de desejarmos conhecer mais a palavra de Deus e a palavra é o que nos sustenta a nossa fé. Amém? Assim como o exercitar no ginásio vai
vai formando os nossos músculos, é através da palavra de Deus, é através da Bíblia, não é? Que nós exercitamos a nossa fé e que a nossa fé é sustentada. A nossa fé tem que ser sustentada, queridas. Assim como nós alimentamos o nosso físico, não é? Nosso físico, ele é alimentado 2, 3, 4, depende, não é? Por dia, não é? Muitas vezes nós alimentamos 3 vezes, 4 vezes ao dia o nosso físico, assim a nossa fé ela tem que ser alimentada. Amém? O nosso espírito, ok? Nosso espírito tem que ser alimentado. E ele é alimentado com o quê? Ele é alimentado com a palavra de Deus. Amém? Para que nós possamos ter a confiança, para que nós possamos nos alegrar em meio às tribulações, para que nós possamos trazer um relacionamento maior entre nós e Deus. Amém? A fé ela nos traz um maior conhecimento do que é viver a palavra de Deus. Ela nos faz agradar mais a Deus. Ela nos faz vencer. Amém? Ela nos faz vencer o mundo. Amém? No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, eu quero ler para vocês, amém? Porque nós estamos aqui a falar de coisas espirituais, amém? Nós estamos aqui a falar de coisas espirituais e as coisas espirituais nós aprendemos através da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Deus se revela a nós, amém? Deus se revela a ti, através da palavra de Deus, que é a Bíblia, amém? Então eu quero ler para ti nesta tarde o que a palavra de Deus nos fala em João, no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33. Nos fala assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Em mim, em Deus. Paz no mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Quem é que venceu o mundo, amadas? Jesus venceu o mundo. Jesus, ao ir àquela cruz e ressuscitar, ele venceu o mundo. E ele aqui nos exorta a nós ficarmos firmes, não é? Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Tu vais ter paz quando tu creres, quando tu exercitares a tua fé. Tu vais ter paz, vai vir paz à tua vida. Porque no mundo tereis aflições. Jesus nos preveniu, não é? Que no mundo nós teremos aflições. Nós estamos neste mundo, então nós teremos aflições. As aflições virão até nós. Mas nós temos Jesus no nosso coração. Nós temos Deus connosco. Nós temos a sua palavra que nos ajuda a ultrapassar estas montanhas, estas dificuldades que no dia a dia se adivinham. Mas tende bom ânimo. Já viram como Deus fala para nós? Tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Amadas, Jesus venceu o mundo por nós. Jesus venceu o mundo por ti. Então tem bom ânimo. Tem bom ânimo, exercita a tua fé. É ela que te vai salvar. É ela que vai... Deus também diz na sua palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, nesta tarde, tu possas fazer uma escolha, tu possas verdadeiramente exercitar a tua fé, tu possas buscar bem lá no fundo essa porçãozinha de fé, porque Deus colocou lá a todos nós, Deus colocou lá uma porçãozinha de fé. Agora tens que exercitá-la, amém? Diariamente, lendo a palavra, orando, não é? Exercitando a fé, para que tu possas ter forças físicas e espirituais e mentais, para que tu possas ultrapassar os obstáculos que diariamente se apresentam. Que na verdade eu sei, queridas, que não é fácil, não tem sido fácil estes tempos que temos vivido, tem trazido muita tribulação, muitas montanhas para serem escaladas, para serem ultrapassadas, mas tem fé. Coloca a tua fé em Deus e tu vais ver que és mais que vitoriosa, que vais sair mais que vencedora. Amém? Como está escrito aqui em João 16:33, tem bom ânimo. É isso que eu te digo nesta tarde, tem bom ânimo, amada.
Coloca a tua fé em Deus e tem bom ânimo, que tu vais conseguir ultrapassar esta dificuldade que tu estejas a atravessar hoje. Amém? Seja ela qual for, Jesus morreu por todas as nossas dificuldades. Se tu estás a ultrapassar uma dificuldade financeira, se tu estás a ultrapassar uma doença, se és tu, se é um familiar teu, seja o que for, tem bom ânimo. É o que Deus te diz nesta tarde. Tem bom ânimo, confia em mim, te diz Deus, confia em mim. Lança aos meus pés esse fardo que está sendo pesado para ti hoje. Lança aos meus pés e toma de mim o meu fardo que é leve e suave. Amém, queridas? É o que Deus te fala nesta tarde. Exercita a tua fé. Amém? O tempo que tu gastas muitas vezes a ver as coisas na internet, no Facebook, no telemóvel, dedica, faz um propósito com Deus. Dedica tempo para meditares na palavra de Deus. Sabes, muitas vezes nós até dizemos, eu não tenho tempo. Será que nós não temos tempo? Será mesmo que não nos resta um pouquinho de tempo para nós podermos meditar na palavra de Deus? Para nós podermos exercitar a nossa fé? Será que não temos esse tempo? Com certeza que sim, amadas. Se nós soubermos fazer as escolhas certas. Eu te desafio nesta tarde a fazeres as escolhas certas. Se tu és uma das pessoas que dizes, eu não tenho tempo para meditar na palavra de Deus, se calhar, quando estás a enviar mensagens no teu telemóvel, a pesquisares na internet, no Facebook, eu oro nesta tarde para que quando tu estiveres a fazer isso, o Espírito Santo de Deus venha até ti e te alerte. Olha, tu que dizes que não tens tempo para meditar na minha palavra, neste momento que estás segurando esse telemóvel para poderes pesquisar, seja o que for, às vezes é só bisbilhotice, sabem, amadas? Que nós vamos eu faço a mesma coisa, eu não me estou a excluir, amém? Mas eu oro a Deus para que Deus me conceda a vontade de mais e mais poder conhecer a sua palavra, de mais e mais meditar na sua palavra, para que a minha fé ela possa crescer, porque eu sei que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, amada, tu possas nesta tarde fazer esse compromisso com Deus. Senhor, que eu possa dedicar tempo do meu tempo para meditar na tua palavra, para que o músculo da minha fé ele possa ser exercitado e eu possa cada vez mais conhecer-te melhor. Amém? Eu deixo este desafio para ti nesta semana. Eu sei que muitas vezes não é fácil, nós mulheres, com tantos afazeres que temos, mas eu creio que lá, no fundo, se nós conseguirmos gerir bem o nosso tempo, nós vamos conseguir ter um tempinho, de manhã, à noite, à hora do almoço, ter um tempinho para meditar na palavra de Deus, para termos intimidade, mais intimidade com Deus, para nós o podermos conhecer melhor, sabes? Porque muitas vezes nós passamos por dificuldades na vida porque nós não conhecemos bem a Deus, porque nós não temos relacionamento com Deus. Por isso, muitas vezes, nós passamos por dificuldades e não sabemos como resolvê-las. Então, eu deixo este desafio contigo nesta tarde. Tu possas tirar mais tempo para teres esta comunhão com Deus. Não te esqueças, nós fomos criadas, tu fostes criada para ter comunhão com Deus. Nós não fomos criadas para ter comunhão com o telemóvel. Quantas horas nós passamos às vezes ao telemóvel, não é? E às vezes coisas banais. Tu possas fazer este desafio nesta tarde, durante esta semana, possas fazer este desafio. Amém? E eu deixo aqui um grande beijo para todas vocês. Eu creio que tu vais meditar nisto que tu ouviste esta tarde, tu vais buscar mais Deus para que possas estar mais forte nas dificuldades,
nas tempestades, quando elas vêm, que tu possas estar mais forte e firme em Deus. Amém, queridas? Então, um beijinho muito grande para todas vocês e até para a semana. Uma semana muito abençoada para todas. Que Deus vos abençoe.